Vamos acompanhar aqui a entrevista do zagueiro Canu. De Bahia respirar na tabela. Digam se o áudio tá bom aí, viu, gente? Pelo contrário, hoje vimos um Bahia apático, sem vibração, sem vontade e acabou sendo superado pelo Cuiabá. E aí, qual foi o sentimento hoje no vestiário e o que fazer hoje para reverter para domingo vencer o Atlético Paranaense? Sentimento de frustração pelo que a gente fez hoje. A gente com 11 em campo correu menos que quando tinha 10. E isso é um absurdo para o que a gente almeja, o que o clube faz pela gente, pelo que a torcida faz por nós. Talvez nesse momento o Canu não tenha, ou alguém não tenha credibilidade para pedir, mas como o Gilberto fez ali, e todo mundo naquele momento, cabeça quente, foi lá, meu irmão, vamos se abraçar. A gente tem 3 jogos em casa, 5 jogos para a gente poder cumprir nosso objetivo. O torcedor nunca nos abandonou. Já passamos momentos tão difíceis, sempre teve aqui. Nossa média no mínimo é 30 mil, cara. Então, no domingo, eu peço encarecidamente que nos apoie, porque a gente vai dar a vida para a gente voltar a triunfar no campeonato e, com certeza, a gente está muito vivo ainda, só você olhar a tabela. Então, diante de tudo isso, uma atuação apática, a gente foi ali, escutou e entendeu o torcedor. Por mais que a gente esteja de cabeça quente também, mas agradecer o apoio que nos abandonou, como foi a média de público, encarecidamente, que nós vamos baixar a guarda, nós vamos se fechar, se blindar e como um só, como o torcedor sempre fez, nunca nos abandonou. Vamos junto aqui no domingo reverter essa situação, que só assim, juntos, a gente vai conseguir sair dessa. Canu, não tem como evitar essa pergunta da situação pós-jogo. Ali de longe, pareceu que o Gilberto tentou puxar, você meio que tentou segurar, não sei se pelo momento. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação pós-jogo ali de ir na torcida de vocês com o grupo. Sim, foi uma atitude que ele teve ali no momento. Que eu caramba, Gilberto, vambora. Aí todo mundo, vambora. E aí eu falei pra ele, espera o time, vamos junto. E foi o que fez, o Rezende botou a cara, eu tava lá, o Mugni botou a cara, acho que tinha a maioria do grupo lá, e é isso, cara. Ele foi muito, muito feliz, né, com essa atitude, porque nunca nos abandonaram. Isso aí, eu tô aqui a temporada toda e nunca nos abandonaram. Então, o que a gente tem é pedir desculpa por essa atuação e, com certeza, no domingo, em atitude, reverter dentro de campo. Ele fala ali de que chamou para esperar o grupo e tal, não sei o que. Rapaz, sinceramente, daqui de cima, eu não vi isso não, irmão. E outra coisa, você não viu a coletiva, a galera que tá aqui acompanhou e tal. Rogério disse que ele falou, não, pai, é para fazer do meio todo mundo. Cumprimentar o torcedor no meio do campo, como faz todo jogo, não é para ir lá, não. O próprio Rogério fala na coletiva. Ele recrimina? De tipo assim, de que na hora o pensamento dele era isso, de que não era, porque isso, somente naquele momento, somente quem estava indo, como o Canu acaba de falar aí, era Rezende e o Gilberto. E aí ele falou que o que ele disse para Gilberto foi que era para esperar o grupo, mas o Rogério fala na coletiva que por ele tinha ficado no meio-campo, né? Cumprimentado como é todo jogo e tal, mas que os caras quiseram ir lá, os dois quiseram ir lá, e aí os outros foram lá e tal. Mas o Canu, ele não foi lá pedir para esperar, não. Ele não foi pedir para esperar, não. Se na hora que você faz a pergunta, inclusive, aparece aí na imagem, ele já fazendo a cara de negativo, não foi isso, dando risada e tal. Que não foi isso que ele que não era isso, de não ir... querendo correr de polêmica, tá ligado? Mas não foi. Ele foi lá tirando o Canu, tanto que ele não para com o Canu, com o Gilberto. Ele vai tirando o Gilberto, ele começa a puxar o Gilberto de volta. Ele começa a puxar. A imagem tá aqui no canal, gente. Não sei o que foi que a TV mostrou, mas a imagem tá aqui no canal. MG pegou na hora, eu comecei a falar aqui. Ele puxa o Gilberto para voltar. Ele não queria deixar o Gilberto ir. Tanto que o Gilberto faz o gesto de olhar no olho, de puxar o olho, de olhar o torcedor no olho. Enfim. Já subi também a de Gilberto aí, se você quiser também. O Igor tá dizendo flagrante a entrevista de Gilberto. Como é? Flagrantemente. A entrevista de Gilberto foi orientada pela assessoria. Não é a questão. De Canu, perdão. Não é que é questão de orientada. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: a assessoria, que normal é o trabalho deles, a assessoria virou ali e falou: ó, meu filho, vá lá, você tem que falar, né? Ponto 1. E ponto 2, você vai ter que explicar aquele lance lá, porque já tá repercutindo, tá ligado? Já tá repercutindo. Você não deixou o Gilberto ir e tal. E aí, é normal, repito, é a assessoria. É o trabalho já vai blindando o cara de certa forma para poder ele entender o que é que vai ser perguntado, o que é que vai ser perguntado e o que ele vai responder. Então, assim, é o trabalho da assessoria, é normal isso.
Agora, é nítido, gente, tá na cara. Vocês estavam aqui. Tem 1.400 pessoas agora, na hora tinha 3.900. Vocês estavam vendo, pô. Vocês viram na hora que não foi isso. Que era ele puxando o cara. Tipo, bora embora. Sai daí, vai falar o que lá? Não tem Tá necessidade de ligado? falar. Vai falar o que ele? Não, bora, sai. No começo da fala dele, se você prestar atenção, ele fala alguma coisa de tipo de não precisa, vambora. Depois ele fala ali, não, tava esperando o grupo, não sei o quê. Então, foi muito claro isso. Claro que a gente tem que ouvir, se o papel da assessoria é falar, a gente tem que ouvir e ouvir a versão do jogador. E ele fala, não, que puxou. Mas pra mim, pra você, pra todo mundo que tava assistindo, ficou muito claro. Foi uma tentativa de não ir lá, de não precisa. Pelo menos Gilberto teve hombridade. E outra, eu vi gente aqui de opiniões distintas, tanto lá na parte de zona mista, de repórteres, de outras pessoas, falando que o erro está em Gilberto. Para mim, Yuri, opinião Yuri pessoal, o acerto está em Gilberto. Assim como o Canu fala também que Gilberto acertou nesse lance. Para mim, Yuri e Gilberto está certo. Tem que olhar na cara do torcedor, irmão. De novo. São 17 jogos seguidos dessa torcida botando mais de 30 mil. De novo, com crise, com problema de ônibus, com tudo. Então, olha ali, irmão, é o mínimo. Talvez não precisasse chegar tão perto, mas vá lá, peça desculpa. Escute o que o torcedor tem para falar, irmão. Porque é muito fácil aparecer, ir lá na torcida, bater palma, falar bora Bahia, Bahia, cantar o hino quando o time ganha. Na hora da tristeza, na hora do ruim, fica mais complicado. O Rubinho tá dizendo aqui que ninguém culpou Cândido, que errou 2 vezes antes de cometer o pênalti. Só que não foi o erro que comete o pênalti, tá ligado, Rubinho? Ele erra, depois há uma recuperação, não é o lance do pênalti, pelo menos do que eu lembro, né? Não é o lance do pênalti. E depois ele acaba sendo punido. Por mais que a gente fale, velho, pô, Cândido isso, Cândido aquilo. O cara foi punido da pior forma, o cara foi expulso. Lenhou a gente, mas foi expulso, né? Foi expulso. Patrício Carvalho mandou o superchat aqui, obrigado pelo superchat, viu, Patrício? Ele botou o seguinte: Canu, capitão fuleiro, bunda mole, absurdo, tá dizendo aqui o Patrício. Eu acho, eu respeito, não tô dentro, não vejo o treino, não tô no vestiário, mas eu acho que o capitão do Bahia, ele é escolhido de forma equivocada. Há muito tempo eu vejo isso. De uma forma equivocada. Parece que né? é porque é zagueiro, pronto, é zagueiro toma faixa. Ou deve ser o cara que tá ali conversando e até brincadeira. Eu digo assim, pô, é o maluco que fala no vestiário, né? Vamos fazer, vamos... Você olha as lideranças do Bahia em bastidores quando ganha, quem tá falando é Marcos Felipe, quem tá falando é Matheus Bahia, mesmo sendo reserva, né? Vira e mexe o próprio Canu falando. Então, assim, eu acho que muitas vezes nesse ponto aí, um exemplo, o Tassiano pouco fala. É o segundo capitão do time na ausência de Canu. Pouco fala e trazendo para o nosso lado, escolhe quando falar. Escolhe quando falar, porque quando é, de novo, na dificuldade, neguinho, um A, B ou C não quer falar, não quer dar entrevista em zona mista, não quer falar com repórter LB, quer falar só com televisão, ou já falou ali, não vou falar aqui de novo, enfim. Marcos Felipe fez isso, né? Em São Paulo. Sim. Marcos Felipe fez isso. Já falou com a TV. Já falou com a TV, não vai querer falar, não. Hoje ele não quer falar, hoje tá cansado. Então, beleza. Aí tinha muito jogador comigo de bico, que quando ganhava, passava, eu dizia, irmão, não vai falar não, velho, não vou entrevistar não, tá ligado? Tipo, é pra ter birra, embora, também sem ter birra, por aí vai. A sua atitude depois da partida, você foi o líder, digamos assim, da movimentação atrás do Gol Norte da Fonte Nova. Qual foi o seu pensamento? O que é que você teve ali de atitude naquele momento com o grupo do Bahia para poder conversar com o torcedor? Que explica o que foi aquele momento ali depois da partida. Acho que foi uma atitude em grupo, conversamos ali no meio do campo, achamos que era necessário a gente ouvir o que o torcedor tinha para dizer. Eles vêm aqui, todos os jogos nos apoiam, do primeiro ao último minuto, então era o momento da gente ouvir, importante, mas o resultado foi muito negativo para a gente precisa fazer melhor no domingo e é isso que a gente foi lá mostrar para eles, que a gente vai levantar a cabeça para no domingo fazer melhor aqui na Fonte Nova. Gilberto, situação complicada na tabela agora, Santos distancia, Corinthians distancia, fim com mais de um jogo do Bahia. Como é que encarar isso tudo, entender o momento, a zona de rebaixamento está na cola, o torcedor muito pilhado, muito chateado. Como levar tudo isso nesse momento para a partida já de domingo já contra o Atlético Paranaense? Acho que precisamos pensar em nós, independente dos jogos que vão acontecer, independente dos jogos que a gente tem pela frente, precisamos pensar em nós, ter a cabeça no lugar, ter o psicológico forte. Sabemos que jogar no Bahia não é fácil, mas também se a gente consegue trazer o torcedor para o nosso lado, é bom demais para qualquer jogador. Então a gente tem que ter o psicológico forte nesse momento e saber passar por cima da dificuldade e vencer esse jogo no domingo, porque a gente sabe que o torcedor vai voltar aqui, vai nos apoiar e se a gente fizer um bom jogo, a gente vai trazer eles para o nosso lado. Gilberto, como foi a repercussão do grupo no vestiário em relação a esse momento, né? Vocês discutiram depois, refletiram, como foi essa repercussão após essa atitude depois da partida?
É um momento difícil, lógico. Alguns chegaram mais exaltados do que outros. A gente conversou e a palavra do Rogério foi muito importante. Ele conversou com a gente. Ele também é um líder, que já foi jogador, é uma referência para a gente. Conversou bastante e a gente sabe que não adianta a gente sair no tapa agora no vestiário, que não vai adiantar nada. O que a gente tem que fazer é focar para o próximo jogo no domingo e ganhar o jogo que a gente tem em casa. Obrigado. Valeu, Gilberto, lateral do Bahia. Tá aí as palavras do Gilberto, não talvez não incisivo como a gente queria, né? Imaginava um cara que chegasse, falasse, pô, tem que ir lá mesmo e tal, mas não é isso. Mas assim, é um resultado lamentável, em primeiro lugar, e uma situação que deixa a gente tensa, né? Tipo, eu não tinha olhado pelo lado do empate, como você falou. Eu tinha olhado pelo lado de, tipo, pô, alguém vai ter que vencer, ou o Cruzeiro ou o Vasco saem dessa parte de baixo da tabela, e o Bahia fica de porteiro. Eu olhei por isso, só que aí o Yuri alertou. Não, irmão, um empate aí, os dois saem e a gente entra na... Quer dizer, não é nem que os dois saem, porque eu acho que a gente que tá de porteiro, não. Ah, não, porteiro é o Vasco. Porteiro é o Vasco, mas o jogo porteiro é o Vasco. Um empate, o Vasco passa a gente vira porteiro. O Cruzeiro passa a gente, o Cruzeiro vira porteiro, a gente entra na zona. A gente é 15º. Cara, tentando olhar o copo meio cheio, apesar que hoje é difícil, o bom é que esse jogo é daqui a 3 rodadas para eles. Ou seja, o jogo que seria hoje foi adiado para o dia 22. A situação pode estar pior para um dos dois lá. O Cruzeiro faz 2 jogos fora, apesar de um deles ser o Coritiba, joga contra o Coritiba fora, jogo direto, no dia 11 agora, 11 vulgo sábado. Né? Sábado. 11 agora, sábado. O Bahia joga domingo, dia 12. Então sábado, Coritiba e Cruzeiro. O Bahia e depois... pode vir pro jogo na zona, né? Exato. Ou não? É porque joga... É o Cruzeiro que joga dia 11? Deixa eu ver o Vasco. Aí não passa. Deixa eu ver se não, o Vasco mas é o Cruzeiro dia 11? Mas aí não passa o Bahia que tem o Vasco. Se não. O Vasco jogar... Não, o Vasco é 12. O Vasco é 12 que horas? 12 que horas o jogo do Vasco? O jogo do Bahia é o último da rodada. Então pronto, o Bahia pode entrar em campo na zona. Pode entrar em campo na zona. O Bahia pode entrar em campo na zona. Mas só para concluir, Marinho, e aí o Cruzeiro pega o Coritiba fora de casa e pega o Fortaleza fora de casa e depois eles se enfrentam Vasco e Cruzeiro. Já o Vasco pega o América Mineiro em casa, 2 times que enfrentam adversários diretos de Z4. O América já rebaixado 20º, o Coritiba 19º, o Cruzeiro enfrenta e depois pega o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Então assim, a situação... O Toniel disse que é defesa cabaré. Uma diga. Eu tenho uma mensagem aqui, meu querido Charles Rocha, que é membro aqui do canal há 16 meses. A formação desse time não é boa, só lamento. Tá retado aí. Um abraço, Charles. E aí, Charles, né? Um abraço e obrigado aí. Isso. É uma conversa para um outro momento que envolve outros culpados, principalmente seu Cadu Santoro. E a gente nunca deixa de esconder o real culpado disso aqui. O maior culpado para mim disso tudo se chama Cadu Santoro. A montagem desse elenco, a escolha de Renato Paiva, que também não foi só ele, e aí envolve seu Ferran Soriano também, enfim, toda a cúpula do City Futebol Group. Mas, enfim, eu acho que é um papo um pouco mais denso e concentrado que a gente vai ter no final desse campeonato, espero eu, que na primeira divisão. Que a gente converse tudo isso, aponte os dedos, cobre na primeira divisão. Mas até lá, a gente vai falando. Ou seja, a situação do Bahia, como eu falei com o Gilberto, complicadíssima. Complicadíssima. Porque o Corinthians desgarrou, são 4 pontos, não é mais uma rodada para alcançar o Corinthians, não é mais uma rodada para alcançar o Santos, que também desgarrou, 41 pontos, 4 pontos a mais. E aí? Pode ter um Vasco com um jogo a menos, que joga contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro com 2 jogos a menos. E aí desgarrou de vez, e aí a gente entra na zona de rebaixamento e vai ser o Deus nos acuda. Que toda a partida do Bahia agora vai ser aquela confusão de sair do G4 e de mirar a parte de cima. Então, meu amigo, é hora de juntar seus caquinhos, discutir, amanhã treinar todo mundo e vamos pro jogo.